Olá, uma boa noite de salvação. Tá com bastante tempo que eu não faço vídeo para colocar no canal do YouTube, no Kawaii, no TikTok, até porque eu sou diferente. Eu não quero forçar a ninguém a me seguir, porque tem pessoas aí que eu seja igual a elas ou a eles. Eu sou o tipo de pessoa que eu sou mais de bastidores. Eu não ando me expondo, justamente para não estar pedindo na heresia, na falsidade, na falsa profecia, dízimas e ofertas e primícias. Porque um dos meus chamados, como muitos já conhecem, é mais ministração de libertação. E apenas eu sou uma adoradora, a menorzinha da casa de Israel, e eu sou menor do que um grão de areia. E então é por isso que eu não sou reconhecida e não pretendo ser reconhecida por mercenários e nem ministrar igrejas grandes de mercenários. A gente precisa ser imitadores de Jesus. Mas lá na Bíblia, se eu não estiver enganada, porque eu tomei uma medicação agora para relaxar. E quando eu tomo, as coisas fogem da minha mente. Mas eu não lembro se é Paulo ou é Pedro, que diz que a gente tem que ser imitadores como ele foi de Jesus. Mas Jesus, ele nunca ensinou aos seus discípulos e seus apóstolos excluir mulheres para o pastoreado. E então, desde aquela época antiga, que as mulheres são rebaixadas. E o meu chamado, eu já sirvo o Senhor há mais de 20 anos. Mas verdadeiramente, em obediência e em ministração, entre aspas, de assim, tenho mais de 20 anos. Vai fazer uns 22 anos já, ou mais. E está com uns 5, 6 anos que eu vim descobrir, porque o Senhor falou para mim, o meu verdadeiro chamado. Então, tem os invejosos de ministério, tem os filhos das trevas carnais, que os principados e potestades de hóstias infernais da maldade usam os filhos das trevas carnais para afrontar os servos do Deus vivo que vivem em espírito e em verdade. E então eu não vivo religião. Eu não vivo e nem levantei doutrina de homens e de demônio. A minha doutrina está aqui. É a de Jesus Cristo, que é vivo e eficaz. A disciplina e a doutrina
É a lei de Deus. Muitos não gostam da minha ministração. Quando Deus abre a minha boca, Ele não quer saber se vai agradar seu A e seu B. E então Ele me ensinou assim. E então eu falo para vocês. Para mim, eu não especulo o voto. Eu não especulo premissas. Eu não especulo quantidade de ofertas. É o que Deus colocar no teu coração. Porque o meu ministério, com o meu esposo, que eu estou casada há 2 anos e poucos meses, ele começou nessa trajetória comigo, porque eu já fazia antes solo. Ministério de libertação. E não é fácil. Não é fácil estar com a vida no altar. Porque tem muitos ministérios que para ganhar ovelhas, ganhar almas para Jesus, eles querem que as suas congregações encham para adquirir dízimas, primícias e oferta nas costas das ovelhas que não consertam a sua vida. Por exemplo, eu conheço pastores que pelas suas esposas receber benefícios como viúva, eles simplesmente com medo e pela lei de homens, eles não estão aliançados verdadeiramente no casamento civil, que é o óbvio. Certo que Adão e Eva não foi lá o juiz e fez o casamento deles no civil ali na escrita. Mas quem casou eles foi o próprio Deus. Ele é o juiz dos juízes, advogado dos advogados, promotor dos promotores, bacharel dos bacharéis, bacharel dos bacharéis. E é uma coisa muito triste de se ver hoje as pessoas roubando a Deus. E quando Deus fala isso, ainda com a cara lisa, de malfeitores, de saduceus, de fariseus, e dizer, em que eu estou roubando a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo. E quando se constrói uma congregação para casa de oração, a congregação precisa de manutenção. Quem não pode dar muito, dá o pouco. Por quê? Quem dá o muito é porque já tem e quer rebaixar quem não tem. Quem dá a ofertinha da viúva. E então eu falo para vocês. O meu ministério o Senhor me deu sem fins lucrativos. E eu vou ler aqui uma passagem que já é muito conhecida por vocês. Eu vou ler do início. Eis que eu envio o meu mensageiro
no livro de Malaquias, capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vos buscais, a saber, o mensageiro da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vamos pular para o versos 10. Assim o Senhor está me direcionando. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Aqui o Senhor não está dizendo que vai te dar um carro novo todo ano. Aqui Deus não está dizendo que vai te dar uma casa luxuosa. Vamos sim comer o melhor dessa terra, como Deus falou. Mas eu te digo, você comerá o melhor dessa terra se você não roubar as ovelhas que estão necessitando da tua visita, do teu apoio. E então eu peço para vocês, vigiem nisto, porque pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada. Deus apenas ele estica a corda. Para quê? Para os egoístas, os hipócritas, os mercenários caírem na própria cova. Para mim não importa se você quiser me abençoar com 50 centavos, com R$1, com R$2, o quanto você puder, para que eu possa, com o meu esposo, prosseguir fazendo missões. Por quê? Eu sou aposentada por invalidez. Eu não posso mais trabalhar forçado com meus braços, porque foi assim que Deus constituiu. Eu tinha o meu emprego, aliás, eu tenho o meu emprego, eu sou estatutária, eu sou concursada da saúde, mas o Senhor me provou para que eu viesse trabalhar exclusivamente para Ele. E como eu hoje tenho algumas debilitações de saúde, Deus me deu um esposo para andar comigo, para cuidar de mim. E é o próprio Deus que nos sustenta. O meu dízimo é anual para o meu ministério de missões. O meu ministério, eu sou a presidente do meu ministério que Deus me deu. E eu preciso da ajuda de vocês. Por quê? Porque eu viajo para outros estados. Eu preciso ter uma estadia para não estar abusando e nem pousando por 1 mês, 2 meses, 3 meses na casa de irmãos, de irmãs. Porque nós precisamos da nossa privacidade com Deus. Principalmente nós que somos casadas. A gente precisa da nossa privacidade com o nosso esposo. E então, os malfeitores, os destruidores, os matadores da fé
Eles fazem qualquer coisa para te derrubar. Basta você começar a pregar a verdade e viver a verdade. Eles vão se sentir ameaçados e vão denegrir a tua imagem. Eu vou deixar abaixo desse vídeo o meu contato, que é justamente o meu Pix, assim vocês sintam no coração de nos abençoar. Breve, no próximo mês, iremos viajar. E então precisamos de ajuda para missões. O número do meu contato e chave Pix é o meu WhatsApp. Vou deixar detalhadamente. Banco Neon, Sandra Lúcia da Silva Santos, chave Pix 82 993 76 15 22. Nós ficaremos gratos, porque nem todo dia, nem toda hora a gente tem o nosso pão de cada dia. Esse chamado o meu chamado é o chamado de João Batista. É o chamado do deserto. É a voz que clama do deserto. É a voz da verdade. É a voz que veio preparar o caminho para a vinda de Jesus. E eu não tenho culpa de ser escolhida. Quem tiver alguma coisa de reclamar e falar de mim, vai falar com o grande. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Breve, agora estarei fazendo para todos que assistir esse vídeo até o fim uma humilde oração da serva do Senhor, da serva do Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Porque, mais uma vez eu falo, eu não vivo religião. Eu vivo o Evangelho de Jesus Cristo, que é vivo e eficaz. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu clamo o poder e a vida, para que o Senhor venha me perdoar meus pecados, minhas transgressões, minhas negligências, minhas falhas, porque eu não sou perfeita. Mas eu te peço ciência, sabedoria e força para lidar com a ciência e a sabedoria, e que o Senhor me capacite cada vez mais, porque eu sou menorzinho do que um grão de areia. E eu te peço, Senhor, que abra portas e portas de comportas para o meu ministério. E se for a tua vontade, Senhor, que o Senhor abra portas de trabalho para o meu esposo. Assim eu te entrego a minha vida, a vida do meu esposo, dos meus filhos, da minha nora, do meu genro, dos meus netinhos, do meu irmão Fabinho, dos meus. E eu entrego agora todas as pessoas que estão no meu caderno de oração, no cálice de óleo de mirra, para a libertação do corpo espiritual, libertação. E também o outro cálice que está com as 3 unções de prosperidade e de salvação. Hoje em dia não tem mais tempo de estar profetizando prosperidade e dinheiro. Hoje é tempo de ministrar a correção, a salvação e a libertação em Cristo Jesus. E não se converter
não se convencer e se converter. Porque tem muitos que são convencidos e não convertidos. Em nome de Jesus. Breve eu estarei, provavelmente, eu vou me capacitar mais um pouco para tentar fazer live no YouTube, no Kawaii e no TikTok. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E todos aqueles que estão no meu aparelho de celular e no aparelho de celular do missionário Pedro, meu esposo, que seja livre, liberto, abençoado, próspero e curado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E graças a Deus. Que todos fiquem com Deus, em nome de Jesus.